Você encontrou, diga amém. Antes de ler, eu quero adiantar aqui que quando você entra na internet, você encontra palestras para casais de tudo quanto é ordem, de todos os assuntos. E eu tomei uma decisão na minha vida. Todas as vezes que eu for falar para casais, eu vou me limitar ao que é necessário dizer e não ao que é importante dizer, porque o que é importante já vem sendo dito de forma exaustiva. Acho que eu não preciso abordar aqui qual é a postura ideal em relação à atividade sexual. Eu não preciso abordar muita coisa ligada ao relacionamento exclusivo entre marido e mulher, porque disso tem muita gente até melhor do que eu para falar. E eu quero falar aqui hoje sobre um assunto que Deus colocou no meu coração e que é necessário dizer. Então, a minha preocupação aqui é com o que é necessário e não com o que é importante. O que é importante, às vezes a gente perde até o critério para saber o que é mais ou menos importante. Agora, o que é necessário, isso com certeza será a vontade de Deus para nós aqui nessa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Depois que ler esse versículo, você ainda fica com a sua Bíblia aberta. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora abra sua Bíblia em Gênesis 2. Gênesis 2, capítulo 22. Gênesis 2, capítulo 22. Diz assim: da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Que Deus te abençoe, podeis assentar. Eu quero agradecer o pastor Giovanni, a pastora Jane, pela honra do convite. Me sinto honrado de ser convidado por este casal de pastores abençoados, que tem abençoado a minha vida ministerial, da minha esposa. E confesso que muita coisa que nós estamos fazendo na nossa igreja hoje é cópia literal do trabalho de casais que eles estão fazendo aqui nessa igreja. Eu entrei aqui, vi essas urnas, aí eu falei para Leila: olha, até as urnas nós copiamos deles, né? Até o envelope de oferta nós copiamos igualzinho. Eu falei: o que está dando certo você tem que copiar, né? Então, que Deus abençoe pastor Giovanni, pastora Jane. Olha, eu vou fazer você sair do lugar hoje, né? Eu sou professor, então a gente trabalha com dinâmica, não dou conta talvez ficar falando de forma exaustiva sem provocar você. Mas eu quero, antes de falar, eu quero abordar aqui 2 princípios. Diga assim comigo, está ali no Data Show. Diga assim comigo: princípio da procriação. Princípio da procriação. Diga assim: princípio da emancipação. Princípio da emancipação. Diga: princípio da identidade. Princípio da identidade. O meu compromisso é de falar do primeiro princípio, princípio da procriação. Se der tempo, eu falo dos outros. Se não der tempo, vou me contentar em falar do primeiro princípio, que nós chamamos princípio da procriação. Quando eu falo de princípio, eu estou falando de algo que não é necessariamente a mesma coisa que regra. Quando eu falo de princípio da procriação, o texto que nós lemos fala que Deus deu essa ordem ao casal: crescei e multiplicai e povoai a terra. Isso é um princípio. Assim, por exemplo, como o casamento é um princípio e não a regra. Jesus, por exemplo, ele não se casou, né? Então, um princípio é um fundamento e não significa necessariamente que ele seja uma regra. Por exemplo, tem um princípio que diz assim: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Isso é um princípio e não a regra. Jesus andou com Judas, Judas andou com Jesus, porém, ele se desviou. Se você for considerar esse princípio como regra, você vai ver que essa relação de Jesus com Judas quebra a regra, mas não quebra o princípio. Então, eu estarei falando sobre princípios bíblicos para
o matrimônio e não sobre regras. A procriação é um princípio e não uma regra. Conforme eu disse, casar é um princípio e não uma regra. Mas para fixar o que eu quero reafirmar aqui, diga assim comigo: o princípio da procriação foi estabelecido pelo próprio Deus. Agora eu vou fazer a dinâmica e vocês terão que sair do lugar para me ajudar. Amém? Eu gostaria que ficasse, deixa por gentileza isto, só para eu me orientar, ok? Eu gostaria que você que está aí agora, que porventura seja filho, seja o terceiro filho, ou quarto ou quinto em diante, eu gostaria que você ficasse em pé. Você que é o terceiro, quarto ou quinto filho na sua família, seja homem ou mulher, fique em pé por gentileza. Todos por gentileza, sem exceção. Isso. Você que é do terceiro para frente, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, fique em pé. Agora vem para frente. Eu falei que vocês iam sair do lugar. Vem todo mundo rápido, quanto mais rápido, mais cedo a gente janta. Isso. Amém. Vem para cá. Chega, pode chegar para cá. Chega bem, pode encostar aqui. Pode ficar virado para lá, tá? Pode ficar virado para lá. Isso. Vocês que estão sentados são o primeiro ou o segundo filho, ok? Certinho? Agora vocês que são filhos de pais, atenção, pai ou a mãe. Se o seu pai ou sua mãe é o terceiro filho ou filha dos seus avós, fique em pé por gentileza. O seu pai ou sua mãe são o terceiro ou o quarto para frente. Vamos lá? Fique em pé. Se o seu pai ou sua mãe não foi o primeiro ou o segundo filho dos seus avós, fique em pé. Eu sei que tem mais gente, vocês não estão entendendo. Fique em pé. Agora vem para frente também, todo mundo. Come here, please. Vem para frente. Dá um jeito aí, aperta aí, gente, aperta aí. Eu sei que tem mais gente aí, eu sei que tem mais gente. Vem para... Isso, dá uma apertada aqui, aperta. Isso, pode apertar aqui. Deixa eu descer aqui. Vamos lá. Pode chegar para frente. Quanto mais rápido, mais cedo a gente janta. Você é a primeira ou a segunda? Então vai para lá, minha filha. Vamos lá. Você é o primeiro, segundo? Primeiro, segundo. Você é o quê? O primeiro ou o segundo filho? Primeiro. Seu pai e sua mãe são primeiro ou segundo? Primeiro. Também? Ok? Também? Todo mundo aí, certinho? A senhora foi a primeira? Então vai para lá, ué. Vamos embora. Vamos lá. Quem mais aí? Primeiro, segundo? Primeiro, segundo? Primeiro, segundo? E ela? E seu pai? Sua mãe? Primeiro? Também? Certeza aí você também? Ok, olha só. Rapidinho o que eu vou dizer aqui. Se os nossos pais ou os nossos avós tivessem decidido ter só 2 filhos, nenhum de vocês teria nascido. Veja só, eu sei que tem mais gente aí que não quis vir aqui na frente. Esse seria o encontro de casais hoje, só com essa turma que está aqui, se os nossos pais, os nossos avós, tivessem feito a opção que a nossa geração está fazendo, de ter somente 2 filhos. E mais, sabe por que a igreja na Inglaterra praticamente acabou? Porque o princípio foi violado. A igreja na Inglaterra, na França, nos Países Baixos, ela praticamente deixou de existir, porque eles fizeram
a opção que nós estamos fazendo. Deus abençoe e podeis voltar para os vossos assentos. Quanto mais rápido vocês voltarem, mais rápido a gente janta. Amém. Bom, quebrou o gelo um pouco, né? Quebrou o gelo um pouco. Amém. Olha só, olha aqui para o slide. O princípio da procriação, assim como o princípio da emancipação e da identidade, foram princípios estabelecidos por Deus. Mas alguma coisa está acontecendo entre nós, que está fazendo com que esses princípios sejam violados, a ideia de Deus desapareça e surja uma sociedade hedonista, uma sociedade alienada e uma sociedade com a perspectiva ecológica que intenta contra os princípios da palavra de Deus. Porque ter filhos é um princípio e não a regra. Conforme eu falei, tem gente que Deus não concedeu o direito de ter filhos. Então é um princípio e não a regra. De repente você que está aqui hoje, você não pôde ter filhos. Então não se culpe por você estar dentro dessa situação, porque nós conhecemos pessoas e muitas a quem Deus não concedeu o direito de ter filhos. Outras, naturalmente, sendo estéreis, também conhecemos pessoas que não tinham condições de ter filhos. Inclusive na nossa igreja oramos, fomos pastor de uma igreja em um setor de Goiânia, tinha 3 casais estéreis, oramos, fizemos campanha e Deus abençoou e eles hoje têm filhos. Agora, veja só, por que nós estamos fazendo a opção de ter apenas 2 filhos? Por que nós estamos agora usando argumentos financeiros? Esse é o argumento que nós usamos, que ter mais do que 1 ou 2 filhos custa caro. Por que nós estamos usando esse argumento? Diga assim comigo: sistema de valores. Eu fiz um cálculo de 1972, da nossa igreja sede, quando nós ali chegamos. Por gentileza, joga o data show aí. Isso. Eu fiz um cálculo de 1972 até a data de 2016, que é o próximo ano. Ano de 1972, final de 2016, ou seja, 44 anos. E nós podemos constatar que, como cada casal tinha, em média, 11 filhos, nós lançamos o desafio para que eles mantivessem a média de 3,5 filhos por casal. Se mantivesse essa regra, hoje a nossa igreja sede teria 3.000 membros, considerando aqueles que morreram, considerando aqueles que se desviaram e etc. Significa dizer então que nós hoje teríamos mais pessoas, membros da nossa igreja sede, do que temos hoje com todo o processo de evangelização, de batismo e de conquista de almas para o reino do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o que está acontecendo com a igreja brasileira é algo preocupante, e isso começa dentro da discussão familiar, na relação entre os 2 cônjuges. Está aqui os dados da pesquisa que nós fizemos. O professor de matemática, um colega nosso, fez o cálculo a partir do sistema da progressão geométrica e da progressão aritmética. É claro que esse número chegou a mais de 4.500 membros nativos da igreja, mesmo considerando a taxa de natalidade. Eu joguei por baixo para que eu não falaciasse no discurso que nós estamos fazendo. Agora, a questão é, por que nós estamos decidindo ter só 2 filhos?
no máximo 2 filhos. Por que será? Eu gostaria que você repetisse o que eu vou dizer, para que você entendesse o que está acontecendo conosco. Diga assim comigo: sistema de valores. Quando eu adoto o argumento econômico, eu estou adotando um sistema de valor. Quando você diz que ter filho custa caro, você está adotando um sistema de valor. Agora, eu tenho uma notícia para você: esse sistema de valor que leva você a dizer que não vai ter mais filhos porque custa caro, ele nasceu do laboratório de Satanás, porque a palavra de Deus não permite que eu e você adotemos esse argumento. Olha como funciona o sistema de valores. O sistema de valores, ele funciona da seguinte maneira: informação produz sistema de valores. Exemplo, você já um dia você levantou e andou no meio da rua e viu uma pessoa usando um óculos de sol grande. Aí você olhou e falou: gente, que óculos horrível, que óculos feio, óculos grande, fica parecendo a formiga atômica, né? Aquele óculos grande. Então, joga lá, por gentileza, mantenha o data show, por gentileza. Isso. Então, você levantou uma informação e você acabou recebendo outra informação. Aí você viu alguém comprando esse óculos. Aí você foi trabalhar, você viu uma colega de trabalho com um óculos desse. Aí você foi a Caldas Novas e viu mais gente usando esse óculos. Daí a pouco a sua melhor amiga chega para você e diz: olha o óculos que eu comprei, o óculos grande. Ou seja, de tanta informação chegar a você, agora você acha legal ter um óculos grande. E eu não vou perguntar quem é que tem um óculos grande desse que tampa o rosto quase todo. Porque a informação, quando ela chega constantemente a você, ela produz sistema de valores, altera o nosso gosto, altera a nossa decisão, faz com que o feio se torne bonito, faz com que o bonito se torne feio. Ou seja, nós gostamos de piqui por quê? Porque quando você atingiu em torno de 4, 5 anos, o nosso paladar ainda não estava desenvolvido. O paladar de todos nós, ele se aperfeiçoa a partir dos 5 anos. Mas antes de você completar 5 anos, alguém deu piqui para você e disse assim: isso é gostoso. E aí você começou a comer piqui, e foi comendo piqui, isso é gostoso. E você viu pessoas comprando piqui, você viu pessoas descascando piqui, você foi convidado para ir colher piqui aqui nessa região, a Serra Dourada, ali na cidade de Goiás, e de forma que essa informação fez com que você gostasse de piqui. Hoje, quando fala de comer um frango caipira com piqui, é uma coisa saborosa. Mas quando você fala em comer piqui para um paulista, a maioria deles sente náusea só de sentir o cheiro do piqui. Por quê? Porque não teve a informação devida no tempo certo para produzir um sistema de valores e fazer com que eles gostassem do piqui. Agora, veja uma coisa: quando você lê a palavra de Deus, ela não diz que filhos são problemas financeiros para nós. Quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Quando você recebe uma herança, você recebe um boleto ou você recebe um tesouro? Pois é, mas nós falamos que ter filhos custa caro. Isso é uma invenção capitalista de uma sociedade individualista que no máximo olha para o próprio umbigo e transforma a vida em um instrumento do prazer. E aí é quando nós deixamos de ver as bênçãos que existem em atender aos princípios da palavra de Deus. Olha só, o princípio da procriação gera poder ao casal e ao povo de Deus. Diga assim comigo: ter filhos dá poder ao casal e ao povo de Deus. Irmãos, a garantia de sermos poderosos na terra, em termos humanos e divinos, passa pelo princípio da procriação. Os hebreus, em torno de 50 hebreus, chegaram ao Egito através de José, ele e os seus 11 irmãos, seu pai e os criados.
E em 400 anos, olha só o que diz Êxodo, capítulo 1, versículo 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que o Egito se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que os filhos dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. E usemos de sabedoria com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós. Diga assim comigo: ter filhos é ter poder na face da terra. E nós achamos que para viver bem, a gente precisa de dinheiro. E aí a gente não quer ter filhos, para quê? Para ter dinheiro. E a gente acaba caindo naquela retórica do sujeito que diz assim: olha, um chegou para o outro e falou: olha, quanto tempo você tem que é crente? Ele falou: eu tenho 20 anos de crente. 20 anos. E você dá dízimo? Dou dízimo. 20 anos eu dou dízimo. E ele pegou uma calculadora, fez as contas lá e falou assim: rapaz, eu fiz as contas aqui, em 20 anos o que você deu de dízimo para a igreja, daria para você comprar uma Ferrari. Ele falou: é mesmo? Uma Ferrari. Ele virou por aquele então e falou assim: você dá dízimo? Ele falou: claro que não. Ele falou: é, então cadê sua Ferrari? Esse argumento é um argumento que nós recebemos da nossa cultura, o sistema de valores que produziu em nós a ideia de que ter filhos custa caro. E o que é pior é que o hedonismo, que é muito forte hoje, o individualismo faz com que nós estejamos muito mais voltados para uma vida de prazer material do que aos princípios da palavra de Deus. Eu estou provocando você aqui nessa noite. Olha só, os muçulmanos têm um projeto chamado de dominação branca. Os muçulmanos, em média, tem um vídeo na internet aí que até exagera. Eu fiz a pesquisa e a pesquisa diz que cada casal muçulmano tem em média 12,8 filhos. 12,8. Hoje, 14% da França é muçulmano. Em 2050, os muçulmanos serão maioria na França. A Europa está preocupada com isso, porque os muçulmanos, sobretudo com essa imigração que está acontecendo agora, eles estão invadindo a Europa. E a Unesco soltou um dado dizendo que até 2050, vamos ver se nós temos aqui, olha aqui, esse diagrama eu tirei de uma pesquisa feita, encomendada pela Unesco. Até 2050, 75% das pessoas religiosas do mundo serão muçulmanas. Até 2050, apenas 35% da população religiosa do mundo será evangélica ou católica. Isso é sério, porque 2050 não está longe. Significa dizer o quê? Que ao adotar um sistema de valor do mundo, além de nós não estarmos obedecendo a um princípio bíblico, nós estamos navegando contra uma maré que amanhã ou depois vai cortar a cabeça de cristão. Porque muçulmano, eles evangelizam na fórmula 880, ou converte ou morre. E tem mais dados. 5% da população americana é muçulmana. A expectativa é que em 20 anos eles cheguem a 17% da população americana. No Brasil nós temos 0,67% de muçulmanos. Mas o que é mais complicador, por exemplo, é na Alemanha. Hoje, 40% do exército alemão é composto por homens muçulmanos. Em 20 anos, eles serão 75% do exército alemão. E nós, evangélicos,
capitalistas, individualistas, que tratamos Deus como um serviçal. Muitas vezes oramos pedindo brinquedos materiais para nossa alegria, nossa satisfação, e esquecemos que o Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Olha, quando nós usamos valores mundanos para não ter filhos e tê-los em pouca quantidade, nós começamos não somente a desprezar um princípio que a palavra de Deus deixa muito bem claro, como nós acabamos também renunciando à qualidade de vida, sobretudo da nossa velhice. Veja só, os filhos são garantia de boa vida para o casal na alta idade. Está no Salmo 127, versículo 3, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade na sua velhice. Alguém ajuda com essa criança aí? Quantas vezes eu fui buscar o meu pai na hemodiálise? Lá nós somos 7. Quantas vezes eu fui buscar o meu pai na hemodiálise e ele não estava lá? Sabe por quê? Porque um dos meus irmãos já tinha pegado ele. Quantas vezes eu fui ao hospital para dormir com meu pai? Não precisou, sabe por quê? Porque havia uma disputa entre nós para ver quem queria dormir com meu pai. E eu fico pensando, se fosse só 2, talvez faltaria alguém para buscá-lo ao hospital. Talvez teria que levá-lo para um asilo. E eu pergunto para você, será que nós estamos pensando nisso? O princípio da procriação quantitativa também traz outros benefícios. Quais são eles? Benefícios para a completude do nosso caráter. E eu quero abordar isso aqui também. Veja só, nesse slide que nós estamos aqui expondo a vocês. Veja só, nós temos aqui, não sei se está dando para vocês verem, 3 ciclos. Aqui é um ciclo representando o filho, esse representando o pai e esse aqui representando a mãe. Quando nós temos apenas um filho, aqui está a intersecção, que é o relacional que é colocado em nós, capacidade de relacionar-se. Note que tendo um filho, o espaço da individualidade fica grande. Filhos únicos tendem a serem mais egoístas, mais individualistas, com maior dificuldade de relacionamento do que filhos de famílias numerosas. Você pode, talvez rebater isso porque você seja filho único, mas com certeza isso é um problema que a psicologia discorre de uma forma muito bem elaborada. Agora veja o que acontece quando você tem mais um filho. Olha aí, o espaço da individualidade diminui e o relacional aumenta. Se você tem mais um filho, olha só, diminui mais a individualidade dos filhos e olha o que sobra de individualidade, muito pouco. Sabe o que isso significa? Alguém diz que o primeiro filho é de vidro, o segundo é de ferro e o terceiro é de borracha. Mas, na verdade, quando eles são criados juntos, acaba que cada um deles passa a ter um pouco do vidro, um pouco da rigidez do ferro e um pouco da flexibilidade da borracha. E o que isso significa? Sabe por que a nossa sociedade é individualista? Porque ela, inclusive, ela supera muitos países europeus do nada. Por exemplo, eu sou filho de uma família de 7, do nada, os meus irmãos optaram por ter somente um, no máximo 2 filhos. Então é uma interrupção brusca na taxa de natalidade e acaba que isso gera dificuldade no relacionamento. Empresas, quando vão contratar uma pessoa, eles querem saber qual é a habilidade que essa pessoa tem de relacionar-se com os demais. E mais do que está provado que pessoas, filhas de famílias numerosas, têm muito mais habilidade para trabalhar em equipe, para lidar com as pessoas lá no trabalho, do que aqueles que são filhos únicos. Agora, o que é mais preocupante é que para você forjar o caráter de uma pessoa, então, e nada mais tão significativo e importante do que a casa, porque aquilo que a família ensina, no tempo certo, as negociações
que nós fazemos em casa. Eu tenho 3 filhos, por exemplo, gostaria de ter 5, o médico não deixou, mas não me excluo de fazer parte dessa geração que traz isso como problema. Eu tenho 3 filhos. Dias atrás eu vi o Nicolas e o Enzo discutindo sobre um programa TV. Um falou assim: olha, agora é hora de eu assistir o meu programa. E aí ele falou assim: não, faz o seguinte, deixa eu assistir o meu programa, e aí na hora que for a minha vez eu deixo você assistir. Então tá bom, então beleza. Aí um ficou assistindo o Chaves e o outro ficou assistindo Chaves com ele. Passou um pouquinho à tarde, era a vez do outro mais velho assistir. Aí o mais novo chegou e falou: olha, eu deixei você assistir na minha hora, agora é a hora de eu assistir o meu programa. Aí falou: não é minha vez, não. E ali eles brigaram, e até que realmente um convenceu ao outro. Ou seja, é em casa que nós aprendemos a fazer acordos, é em casa que nós aprendemos a compartilhar o controle remoto, é em casa que nós aprendemos qual é o lugar dos mais velhos, é em casa que nós aprendemos qual é o nosso lugar no mundo. E na medida em que filhos são criados por famílias nucleares, esses começam a ter problemas e dificuldades na sua vida e no seu relacionamento. O que é mais desafiador é saber que grandes líderes foram forjados no seio familiar. Hoje nós temos dificuldades para encontrar pessoas que queiram exercer o pastoreio, pessoas que queiram exercer a vida pública com dignidade. Sabe, boa parte da corrupção que existe no nosso país, cada um para si, é porque nós estamos diante e na iminência de nos tornarmos em uma sociedade com famílias absolutamente nucleares. Isso dificulta o relacional na cabeça das pessoas. Como eu disse agora há pouco, existem políticas de recuperação de natalidade. Na França, por exemplo, a comunidade europeia paga em média 2.800 euros para a mulher que descobre que está grávida. Ela começa a receber 2.800 euros no momento em que descobre que está grávida, e até que o seu filho complete 3 anos de idade, ela vai receber esse valor. Os governos estão investindo na natalidade, porque a França vai deixar de existir franceses nos próximos 70 anos, se esse quadro não for revertido. E eu pergunto, quais são as implicações disso para a igreja do Senhor na face da terra? São desastrosas. Desastrosas. Significa dizer que o decreto de Faraó e o decreto de Herodes de controlar o povo de Deus talvez esteja acontecendo entre nós. Deus nunca aceitou o processo de aculturação do seu povo. E às vezes nós estamos fazendo isso, achando que é um estilo de vida mais jovial, achando que é um estilo de vida mais significativo. E aí nós acabamos tendo no seio da igreja ideias, e eu posso até criar alguns jargões dizendo que existe, por exemplo, o casal pet. Já ouviu falar no casal pet? É o casal que não quer ter filhos, quer ter cachorrinhos e gatos. Prefere ir ao veterinário do que ao pediatra. O casal CVC não quer ter filhos, quer viajar. O casal Harvard, não, ter filhos não, primeiro vou fazer meu curso superior. Olha, nada contra. Que a gente tem que usar o bom senso também. Nós temos desafios financeiros pela frente. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Eu falo isso em sala de aula. Sou professor na PUC, na Universidade Federal. Eu digo isso em sala de aula. A única coisa que justifica você deixar esse curso, trancar a matrícula do seu curso, é para você casar e ter filhos. Porque, e aí eu vou dizer uma coisa que muitas mulheres vão ficar chateadas comigo, mas é verdade. Quando o assunto é ter filhos, você tem data de validade. Você já parou para pensar nisso? Aí tem o casal titio, gosta só dos filhos dos irmãos. O casal fitness não quer ter filhos para evitar estragar o corpo. E vem outras falácias, ter muitos filhos é investir na precariedade da educação. Conversa fiada, porque a verdadeira educação nós adquirimos dentro da nossa casa e não precisa de dinheiro como nós achamos. Nós queremos ter poucos filhos para dar a eles o que nós não tivemos enquanto coisas.
porque os nossos pais não tinham dinheiro para dar presente, mas eles sabiam que nós e a nossa formação não dependia do ter, e sim do ser. E eles investiram nisso. E nós, olha aqui, essa falácia tem a mesma estrutura daquela que diz que ser negro é sinônimo de criminalidade. Isso é falácia. Tem gente que diz que a falta de escolaridade é a causa de muita gente ter muitos filhos. Outros o contrário, mas isso são falácias. Isso não é fato. É uma invenção de um mundo sem Deus, que quer tirar de nós a família, que é a principal igreja, ou que deveria ser a principal igreja da sociedade. E aí, ao adotarmos esse estilo light de viver, colocamos os nossos filhos muito cedo no colégio, e lá eles aprendem aquilo que foge dos princípios da palavra de Deus. O individualismo crescente, resultante de famílias nucleares, traz como consequência o quê? As liberdades individuais. Sabe qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje com o homossexualismo, com os direitos das prostitutas? Você está ouvindo muito falar em liberdades individuais e elas estão se sobrepondo às liberdades coletivas, sabe por quê? Porque a nossa sociedade é agora individualista. E isso tem feito com que os direitos individuais agora fossem apregoados ao ponto de minar a nossa democracia. O que é um sistema democrático? Um sistema onde a maioria dita as regras. E nós estamos agora vivendo uma democracia no Brasil, onde a minoria está ditando as regras. E nós, o que nós estamos fazendo por isso? Posso dizer até, como entendido da área, sou professor de ciência política, e o pouco que eu sei dessa área, eu posso dizer para você que há um colapso no sistema democrático, pois o individualismo está regendo a nossa sociedade. O processo de individualização tem alterado a nossa ideia de consenso, e nós temos cedido pouco a pouco a essas questões. E eu faço aqui algumas reflexões. Filhos são heranças do Senhor. Diga para quem está do seu lado: filhos são heranças. Diga assim: filhos não são boletos. Eu fiz esse desafio em um evento e fiz o levantamento da nossa igreja sede, descobri que nem o pastor Luiz e a pastora Neuza nós teríamos, se os pais deles fizessem a opção que nós fizemos. O pastor Luiz, ele é o 5º filho. A pastora Neuza é uma das últimas, entre mais de 10. E nós podemos mostrar isso aqui para você. Esse é o desafio que nós temos pela frente. Agora, como vencer isso? Se você tem menos de 40 anos e a sua esposa também, vire para ela e diga assim: podemos começar hoje. Nós chegamos na igreja do Jardim Goiás há 2 anos e 4 meses, né, Luiz? 2 anos e 2 meses. E eu cheguei com essa mensagem forte. Em 2 anos e 2 meses. Lá tínhamos 70 irmãos. Já nasceram mais de 24 crianças. Nós estamos com mais de 230 membros. E vamos continuar pregando isso. Porque nós não podemos baixar a guarda e achar que nós podemos viver aqui na face da terra como se nós fôssemos iguais, como se nós fôssemos pares das pessoas que não têm Deus. Quando Deus formou o casal, Ele deu essa ordem: crescei e multiplicai. Agora eu só quero fazer a seguinte observação: Ele não disse isso só para vocês dois, tá? Então não precisa achar que tem que povoar a terra só vocês dois. Mas Ele disse para mim e para você: não podemos imaginar que ter filhos é uma questão de opção, porque não é.
Ter filhos é um princípio, e se você não tem problemas genéticos, conforme eu disse, é princípio e não regra, é porque Deus assim o quer. Se você pode ter, isso já não é o princípio, é uma regra, você tem que ter filhos. Eu tenho certeza que o pastor Giovanni, com as ampliações que ele está imaginando aqui, vai ter espaço para colocar muita criança e povoar essa cidade. Olha, você sabia, eu fiz também esse levantamento, eu não tenho exatamente matematicamente bem colocado. Se o povo evangélico adotasse ter 3,5 filhos por casal, até 2060, nós seríamos 80% da população brasileira. Você sabia disso? Eu estou falando dos assembleianos, eu não estou falando das demais denominações. Se nós adotássemos esse princípio de ter 3,5 filhos por casal, em 2065 nós seríamos 80% da população brasileira. Agora, eu quero já finalizar, porque eu sei que o meu tempo já deve estar vencendo. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, e aí eu fico devendo os 2 princípios para outra ocasião, se Deus assim nos permitir. Eu quero finalizar dizendo para você que nós temos que dar aos nossos filhos a palavra de Deus. É muito melhor ensinar o que eles devem ser do que o que eles devem ter. É muito mais importante você dar-se para o seu filho. O seu filho vai depender muito mais da sua presença dentro de casa do que de um brinquedo. O seu filho precisa muito mais de você do que de um tablet. É até interessante, talvez eu não tenha tanto tempo para discorrer sobre isso, mas essa geração dos videogames, que é um outro projeto satânico, não um videogame em si, pelo amor de Deus, não vai achar que um videogame tem demônio, não é isso. Apesar de alguns incitarem a violência, mas a Bíblia fala aqui em 2 Tessalonicenses 2, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, é porque ele presenteia, ele vem com um discurso bonito para enganar-nos e fazer com que nós agora estejamos diante de uma realidade do nosso cotidiano, onde muita gente diz que não tem tempo para orar, mas a pesquisa essa semana na Rede Globo mostra que quem tem um celular com WhatsApp, em média, ele confere o seu WhatsApp 112 vezes por dia. E aí fala que não tem tempo para orar. A maior prova de que nós temos tempo para orar está no fato de nós termos Facebook e acessarmos e olharmos e conferirmos e curtirmos e comentarmos, e às vezes o tempo para nós orarmos para os nossos filhos fica em segundo plano, porque a tecnologia invadiu a nossa casa. Há um processo de feminilização da cultura e um processo de desmasculinização que chega através do entretenimento, que é uma prova. Você vai na casa de um marmanjo de 35 anos, ele é casado, a sala dele é uma extensão do seu quarto de adolescente, cheio de Xbox, é home theater, é videogame, o assunto dele é esse. O que é isso? Perdeu a autoridade de homem dentro de casa. Processo de infantilização dos homens. São desafios para nós casais, porque em primeiro lugar, isso não é problema da escola. Um dia uma mãe chegou em mim e falou assim, professor, eu gostaria de saber o que a escola pode fazer para ajudar os pais a educar os seus filhos. Eu falei, olha, muito pouco. Muito pouco. Primeiro, escola não é lugar de educar. A escola se transmite a escolarizar. A escola não ensina o seu filho a ter educação. A escola ensina o seu filho a saber coisas. Quanto mais coisas ele sabe, melhor ele tira 10. A escola não vai ensinar o seu filho a pedir bênção para as pessoas, a respeitar os mais velhos. A escola não vai ensinar o seu filho a ler a palavra de Deus e acreditar em Deus. Pelo contrário, hoje
com a questão da filosofia de gênero, o que está acontecendo é um processo de despeleologização da educação. Fora Deus, fora a Bíblia. Eu até questionei esses dias atrás um dos secretários do nosso estado e falei para ele, é engraçado, você coloca aí que não dá certo colocar a Bíblia nas escolas, mas agora vem pedindo para nós entrarmos com Bíblia nos presídios. Então entenda uma coisa, e tudo que o Estado não dá conta de fazer, eu e você damos conta de fazer dentro das nossas casas, com os nossos filhos e a palavra de Deus em nossas mãos. A família é a única instituição que alcança os seus objetivos. Sabe por quê? Porque ela foi criada por Deus e não pelo Estado. Então ela não pode receber as regras do Estado, ela tem que se receber as regras do nosso Deus. Receber os princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós vemos no nosso cotidiano uma vida instrumentalizada. Eu um dia estava dando uma aula num curso de Direito ali da PUC e falei isso em sala. Falei, olha, você está aqui, você vai ficar 5 anos aqui. Então pare para pensar se você de fato precisa fazer esse curso. 5 anos não são 5 dias. Você vai ficar 5 anos sem ir à igreja. Você vai ficar indo à igreja só no final de semana, que a maioria das pessoas estudam à noite. Se você tem filhos, você estará vivendo 5 anos, um tempo aqui, muito mais com os colegas do que com seus filhos, se você trabalha e estuda. Então pare para pensar se realmente você precisa fazer esse curso, porque hoje o supérfluo tomou conta das nossas vidas. Nós estamos hoje diante de pragas. O que tem de advogado sobrando é brincadeira. O que é praga? É aquilo que você tem além do necessário, que acaba sendo um vírus na sociedade. E aí você tem um excesso de contingente em várias áreas, pessoas que acham que para viverem bem precisa de ter um curso superior. Nada contra, eu sou professor, eu ganho dinheiro com isso. A grande questão é que nós, como filhos de Deus, temos que priorizar as coisas, saber se, em primeiro lugar, eu tenho que ser pai e mãe, para depois eu pensar nessas questões de segunda ordem. Porque, veja bem, irmãos, o processo de profissionalização, ele está instrumentalizando a vida. Você encontra pessoas com 40 anos dizendo, eu não quero ter filho, porque eu quero passar num concurso primeiro. E eu pergunto, até quando você vai viver a vida se preparando para o futuro? A vida não tem replay, você só vive ela uma vez. O tempo que está passando agora, ele não volta. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo conosco? E uma mulher levantou e saiu da sala de aula. 53 anos. E eu a encontrei no shopping. Oi, tudo bem? Ué, a senhora não voltou mais à sala de aula? Ela falou, claro que não, depois daquilo que o senhor falou. O que foi? Ele falou, não, é porque eu tenho netos. Eu estava fazendo esse curso porque eu sempre quis fazer, não tive oportunidade. Hoje eu tenho dinheiro, tenho oportunidade. Na hora que o senhor falou, eu lembrei que eu tenho os netos, que eu teria que estar todo dia à noite lá, que eu não estaria aproveitando a vida com os meus netos, que eu estaria 5 anos sem conviver adequadamente com meu esposo. E aí, pelo que o senhor disse, eu vi que é muito mais importante eu ficar na minha casa do que fazer um curso por hobby. E eu falei para ela, parabéns para a senhora, tomou a decisão certa. Porque, irmãos, até quando nós vamos ficar vivendo uma vida preparando para... Até quando? Eu estou me preparando para... Até quando você vai ficar nessa correria e nessa sangria toda? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar essa mensagem no seu coração. Vamos estar em pé neste momento. Eu só consigo falar aos seus ouvidos. Somente o Espírito Santo coloca essa verdade no seu coração. Bem, eu faço esse apelo
E nessa oração eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua vida, a vida do seu cônjuge. Eu gostaria que você colocasse essas coisas na sua vida e pudesse analisar o que é importante para você. Não estou pedindo para você renunciar à sua vida profissional, porque, como eu disse, a nossa vida, o mundo é exigente em relação a essas coisas. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar no dinheiro, sim, na hora de ter filhos. Temos que fazer contas, temos que fazer, mas jamais usar desses argumentos para viver os princípios da palavra de Deus em nossas vidas. Usar o bom senso, porque senão depois você vai ter 10 filhos e mandar o boleto lá para casa. E nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu gostaria que você ficasse lado a lado agora com o seu cônjuge. Eu sei que a maioria já está. Eu gostaria que você pegasse nas mãos do seu cônjuge. Eu vou usar até o pastor Giovanni e a pastor Giovanni e a pastora Jane para mostrar o que eu quero que vocês façam. Fiquem de frente um para o outro e dê as mãos. Olha, eu sei que temos aqui casais com 10 anos de casado, 20, 30, 50, talvez casais recém-casados. Antes de nós fazermos essa oração, você vai renovar os seus votos agora. Que votos, pastor? Os votos que foram feitos, não somente no dia do seu casamento, mas aqueles que vocês reafirmaram um ao outro durante o noivado, às vésperas do casamento, na semana do casamento, quem sabe durante a lua de mel. Eu gostaria inclusive de dar aqui uma dica para você dizer para o seu cônjuge. Diga assim para o seu marido, para a sua esposa: meu amor. Deixa eu fazer diferente, eu quero chamar a Heloísa aqui. Vem cá, Heloísa. Eu vou ficar ensinando os outros aqui, minha esposa ali embaixo, né? Vem cá, ué. Amém. Essa loira maravilhosa que Deus me deu de acordo com a minha oração. Literalmente, eu orei, Senhor, eu quero uma loira 1,70 m para cima, quadril largo, cabelos cor de mel. Está aí, ó. Deus ouve as nossas orações. Você vai dizer assim para o seu cônjuge, assim: meu amor, você está tão bonito que a lua hoje nem deu a cara. Diga assim: meu amor, assim como no dia do nosso casamento, quero reafirmar o meu compromisso de continuar sendo uma só carne com você. Sei que somos diferentes, sei que temos defeitos, mas, meu amor, eu sou só uma parte e você a outra. Por sinal, você é a melhor das partes. Eu gostaria que você, neste momento, soubesse que a minha finalidade é fazer você feliz. E eu tenho certeza que a sua felicidade será a minha alegria. Peço a Deus para que possa, neste momento, reafirmar as suas bênçãos sobre as nossas vidas, dando-nos sabedoria para decidir e escolher a vontade de Deus para as nossas vidas. Receba o beijo que lhe darei daqui a pouco, como marca física desse compromisso, já que não posso beijar o seu coração. Beijo os seus lábios. Pode beijar. Chega, chega. O que vem depois vocês fazem em casa. Fala de ter filho, depois manda beijar, né? Olha, nós vamos fazer essa oração. Eu sei que de repente tem um casal que veio para cá brigado. De repente hoje não foi o melhor dia da sua vida, né? Mas isso acontece comigo até hoje. Eu e a Heloísa não somos um casal
perfeito. Nós somos um casal abençoado. Mas essa oração, ela pode muito em seus efeitos. O segredo é você viver um dia de cada vez, perdoando todos os dias. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos convence dos nossos erros. Talvez você entrou dizendo que quem está certo sou eu, ele está errado. De repente você que está errado. E aí o Espírito Santo é quem nos convence dos nossos erros, das nossas faltas. E é Ele que coloca em nós o princípio da misericórdia, que faz você tolerar o outro, mesmo você estando certo e essa pessoa errada. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. E ele também é chamado de Espírito Consolador. Olha só que maravilha. O pastor Giovanni, no começo da reunião, pediu para nós dizermos: bem-vindo Espírito Santo. E ele está entre nós aqui agora. Não tem ninguém melhor para ajudar você no seu casamento do que o Espírito Santo. E nós iremos agora fazer essa oração. Eu gostaria que você colocasse a mão no ombro do seu cônjuge e fechasse os seus olhos. Pai Celestial, estamos na Tua presença. Colocamos cada casal agora, Senhor, nesta oração, nesse compromisso que foi reafirmado diante de Ti. E apresentamos, Senhor, para que Tu, Espírito Santo, possa continuar a fazer a boa obra que vem sendo feita. Senhor, desde o dia em que se casaram até hoje, nós Te agradecemos pelo tempo da convivência. Te agradecemos, Senhor, pelo relacionamento. E pedimos a Ti graça, pedimos a Ti misericórdia, pedimos a Ti bênção. Espírito Santo, para que Tu possas permear as nossas vidas, o nosso casamento, para que nós possamos ser melhores cônjuges, não somente a partir de hoje, mas enquanto aqui vivermos. Senhor, que a Tua aliança para com a humanidade possa ter um replay na nossa união conjugal. Senhor Jesus, assim como Tu destes a vida pela igreja, Senhor, que nós possamos também estarmos comprometidos com o nosso casamento e que as nossas vidas estejam sempre unidas. Peço as Tuas bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha, antes de você se assentar, eu quero que você vire mais uma vez para o seu cônjuge. Não precisa ficar frente a frente, mas vira do lado e diga assim: meu amor, mais uma vez, prometo-lhe ser fiel, até que a morte nos separe. Diga assim: meu amor, eu não sou perfeito, mas entre nós está a perfeição, que é o Espírito Santo. Agora você diga assim para o seu cônjuge: meu amor, eu te amo. Dá mais um selinho aí e podemos assentar em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Giovanni, pastor Jane, em nome de Jesus. Eita glória, hein? Que bênção, glória a Deus. Mas passou tão rápido, né? Maravilha, graças a Deus. Irmã Lidiane, mas o seu pai, isso dá para louvar o Senhor com hino aí? Glória a Deus. Vem cá, esse pai e filha. Ou é só ele que vai cantar? É? Muito bem, irmão Cléo. Glória a Jesus. Irmãos, eu estava conversando com um judeu, pastor Wagner. Ele tem um escritório lá no Centro Empresarial Seba, mais ou menos no 15º andar. Ele tem 3 salas lá. Ele trabalha só para bancos, fecha altos negócios, compra empresa, vende empresa, faz aplicação para os bancos. Altamente capitalista. A cota que ele tem da Petrobras, que ele comprou, R$ 3,23 a ação. Imagina, com todo o prejuízo que deu, quanto dinheiro ele não está ganhando. Mostrou para mim tudo. Aí ele disse assim: você sabe quanto que custa um filho? Eu falei: nunca parei para pensar nisso. Fica R$329 mil um filho. Olha para você ver o que é o capitalismo. Mas onde é o pensamento da pessoa? Mostrou para mim que um filho custa R$329 mil, contando tudo. E a gente, irmão, igual ele falou, acaba recebendo essa cultura e passando para os nossos filhos.
Quando meu genro foi casar com minha filha, eu falei, um filho custa 329 mil, irmão. Você tem que trabalhar quanto você ganha. Mas aí foi indo, não dá conta de filho, não. Falei, você pensa bem. Olha para você ver, irmão, pelo amor de Deus. Moída está ali. Estou até hoje sem ter filho, irmão, fazendo as contas. Vou ter que ir lá e pedir perdão para ele. Falar, esquece que eu falei, passa uma régua nisso aí. Vamos trabalhar aí que Deus proverá. Tá vendo? Agora eu fico pelejando para eles arrumar filho, eles não querem arrumar filho. Está vendo? A Lídia e o Leandro. Já vai para 3 anos de casado e não quer ter filho. Cultura, pegar essas coisas, né, do mundo aí e aplicar. Mas o pastor Wagner falou uma coisa certa, a Bíblia não fala nada disso em lugar nenhum, só fala que filho é bênção, é herança do Senhor, não é o fruto do galardão, é um presente que Deus nos dá. Eu falo isso aqui toda vez que eu vou apresentar uma criança, todo mundo já sabe de cor e salteado, mas na hora que a gente vai ter e tudo, tem essas continhas que atrapalham, né? Não vamos fazer conta mais não, viu, irmãos? Vai fazendo filho aí pela fé. E eu quero também essa graça, essa unção aqui, para encher essa igreja de menino, de carrinho, de tudo. Isso é bênção de Deus. Deus agrada disso e não vai faltar nada para ninguém. Pode ter certeza que Deus vai te honrar, vai multiplicar, vai abrir um celeiro para você, e você vai ter muitos filhos e vai ser uma pessoa abençoada e feliz na sua vida e no seu ministério. Pode ter. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse, eu teria no mínimo 4 filhos, no mínimo, porque eu pensava que não dava conta de criar 2, que era difícil. Criei 2, irmãos, nem vi financeiramente, nem nada, nem emocionalmente, foi uma bênção. Oh meu Deus, se eu soubesse eu teria criado pelo menos mais 2, né? Então estou falando para os mais novos, como o pastor disse aqui, você que ainda tem oportunidade, né? Não faça como nós não, né, irmã Heloísa? Pastor, não faça como nós, se ainda tiver 3 ainda, tá, né? Já está de bom tamanho, mas nós tivemos só 2, aproveite, pode ter, que Deus vai honrar. Vamos colocar em pé, irmão, vamos ofertar na casa de Deus, vamos semear no reino do Senhor, vamos dar uma oferta de amor, uma oferta generosa. Essa oferta é de semeadura, não é? É semear realmente na nossa família, semear nos nossos filhos, não é? Que Deus há de prover e não vai faltar nada. A Bíblia diz que a semente que multiplica é a que nós plantamos, não é a que nós comemos. A oferta é uma semente. Se você está plantando, você vai colher muitas vezes mais. A gente não come a semente, se comer ela, você não tem por que plantar. E a Bíblia diz que é Deus que dá a semente para plantar e o pão para comer. Até a oferta que nós trazemos não é nossa, é do Senhor. Vamos fazer esse desafio com Deus, essa prova com Deus, Deus vai nos honrar. Eu quero que você traga uma oferta para você ser abençoado, a bênção é sua. Quem vai ganhar é você e a sua família. E você faça a prova do Senhor também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, eu quero abençoar a sua vida, o seu casamento e os seus filhos que vocês terão. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus nós agradecemos a Ti pela manifestação do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra ministrada, Senhor, em nosso coração. Meu Deus, por termos aprendido tantas coisas importantes que deixamos passar despercebido. Meu Deus, que agora atentaremos mais, Senhor, meu Deus, para esse assunto, para a importância, meu Deus, deste tema, da procriação. Pai, no nome de Jesus, abre as madres aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa trazer fertilidade, Senhor, nesta casa. Meu Deus, que possa nascer muitas crianças aqui, Senhor, abençoadas e felizes. Que o Senhor supra toda a necessidade dos pais, que não vai faltar, Senhor, nada, meu Deus, o pão de cada dia, não vai faltar, meu Deus, o amor, não vai faltar a educação, não vai faltar, Senhor, o carinho. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, os teus filhos estarão aqui, semeando, Senhor, no teu reino, semeando na família deles, semeando nos filhos deles, na fertilidade deles. Meu Deus, essa semente, meu Deus, Pai querido, essa oferta de semeadura,
meu Deus, para a glória do teu nome. Senhor, eu quero abençoar e pedir que o Senhor honra a fé dos teus filhos, e esta semente seja multiplicada muitas vezes mais em toda a área da vida dos teus filhos, para louvor e glória do teu nome. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus.